A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Hoje eu trago uma palavra de motivação e consolação aos pais e mães, biológicos ou não, que estejam criando uma criança. Pois eu sei que a tarefa não é fácil, apesar de ser uma bênção, não é mesmo? Receber de Deus a confiança de cuidar de outra vida, de educar, de ensinar os caminhos do Senhor e de praticar o perdão e o amor é realmente uma bênção. E essa é a mensagem de hoje. Mas antes eu quero te pedir com muito carinho que se inscreva aqui no canal, me ajudando a tornar essa casa mais forte, para juntos propagarmos a palavra de Deus. Compartilha com todos que puder e ativa o sininho para receber futuras notificações. Bem, vamos lá. Eu recebi essa palavra do Espírito Santo num momento muito difícil que envolvia as minhas filhas, que cresceram e eu nem percebi. Você já passou por isso? Do nada recebeu a notícia de que eles já cresceram. Se sim, coloca aqui nos comentários para eu não me sentir tão só. Diz aqui, eu conheço a tua dor. E sabe o que é mais louco? Nós sabemos muito antes deles nascerem que isso vai acontecer. Porém, o dia chega e nós não estamos preparados, não nos sentimos preparados. É uma sensação muito estranha. É algo parecido com uma sensação de ter terminado a sua missão de vida, entende? Foi muito estranho para mim, eu confesso que não foi legal. Por isso, a importância de entregar a nossa vida a Cristo e viver para o Senhor. Pois numa hora dessas nós entendemos que vivemos com a missão de servir a Deus e não aos seres humanos. Quantas pessoas por aí tiram as suas vidas com o rompimento de uma relação contra a própria vontade? Não é mesmo? Isso acontece porque elas não entenderam que a nossa vida não nos pertence. E quando entregamos ela a Deus, nós vivemos o melhor dessa terra, pois Ele jamais entregaria algo sem valor a um filho dele. A própria Bíblia nos diz isso em Mateus 7,11, que diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. E foi isso que ele fez comigo. Ele me entregou uma palavra de conforto, a qual eu tenho a responsabilidade e alegria de compartilhar com vocês. Na hora em que eu me sentia triste pelo que passava, ele me revelou que a criação de um filho é um processo da nossa vida e não o fim. Sim, nós amamos, educamos e protegemos, mas um dia eles irão formar a própria família e seguirão suas vidas. Nós precisamos entender que da concepção à saída deles existirá um processo a ser cumprido. Porém, esse processo não pode nos custar a alegria e a felicidade de viver. Entende? Nós não podemos perder aqueles momentos de contentamento que temos durante o dia, pois essa é a nossa alegria de viver. E muito menos a felicidade que deve habitar no nosso espírito. Nós devemos sim cumprir com as nossas responsabilidades da educação, como nos mostra a Bíblia em Provérbios 29,15, que diz assim: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe. Até porque quem não faz isso não ama o seu próprio filho. Isso também está escrito na palavra do Senhor em Provérbios 13,24, que diz assim: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Mas nós não podemos, de forma alguma, nos anular por eles. Também não podemos criar expectativas de que eles irão nos entender e nos apoiar nas horas difíceis. Apesar de ser um mandamento de Deus para eles, como está escrito em Êxodo 20:12, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Apesar de ser um mandamento, eles podem não cumprir pelo livre-arbítrio que eles têm, certo? E se assim for, ok, a quebra do mandamento será deles, será por parte deles com Deus, e nós nada poderemos fazer a respeito disso, a não ser orar, buscando interceder por eles, como fazia Jacó todas as noites. No mais, nós devemos continuar atendendo às nossas responsabilidades durante o processo, incluindo o que diz em Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Se eles não forem pelos caminhos que ensinamos, a probabilidade de terem problemas será enorme, mas nós seguiremos orando. Porém, a decisão será sempre do Senhor. Quem dará a última palavra a respeito da intercessão que fizemos ou não será Deus, em relação à quebra de um mandamento que um filho nosso faça, apesar de nós ensinarmos a eles os caminhos. Amém? É exatamente assim. Sabe o que acontece? Jesus Cristo nos diz em Mateus
22, do 37 ao 39, o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Se nós não entendermos esses dois mandamentos, nós não entenderemos mais nada. Se amamos a Deus sobre todas as coisas, significa que vamos obedecer os seus mandamentos sem dor e sem peso. E se amamos o próximo como a nós mesmos, significa que nós nos amamos. Ou seja, não aceitaremos uma vida medíocre de infelicidade pela rebeldia dos nossos filhos. Ponto. Sabe? A coisa funciona bem assim, é bem redondinho. Nós precisamos entender os mandamentos de Deus e de Cristo. Quando nós entendemos isso, nós colocamos tudo num tabuleiro muito bem organizado e a vida começa a funcionar redonda. O problema é que as pessoas às vezes colocam, né, certa expectativa, até mesmo em Deus, e acha que está buscando da maneira correta, mas como as peças não estão arrumadas num tabuleiro, as coisas não funcionam e a pessoa não entende por quê. Porque tem o bom sentimento, a boa intenção do que está fazendo, mas a ordem é uma só, simples assim. E aí o que acontece? Quantos casamentos por aí estão acabando por conta dos filhos que decidiram não serem facilitadores da vida dos pais? Você está entendendo? Filhos que justamente não estão seguindo os mandamentos de Deus, não estão entendendo a sua participação na família e não facilitam em nada o relacionamento dos pais, a vida dos pais, de uma maneira isolada, né? Ou seja, do pai e da mãe, consequentemente do casal. Mas, uma coisa eu posso te falar, Gênesis 2:24 diz assim: portanto deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne só. Escuta só, se você hoje é uma carne só com a pessoa que você ama, cumpre as suas obrigações do processo, mas sem perder o seu direito de viver, sendo feliz no Senhor e curtindo a vida com seu amor. É simples assim. Você, pai, mãe, como eu também, precisamos entender que nós temos obrigações a cumprir na educação dos nossos filhos, mas nós temos uma vida para viver. E nós não podemos nos perder nesse processo. Precisamos colocar o coração de lado e educar os nossos filhos da maneira correta, sem criar expectativas, porque justamente na expectativa é que nasce a frustração. E muitos pais por aí estão num processo altíssimo de frustração, sabe, bem avançado, ao ponto de chegarem até numa depressão. E isso é muito sério, porque não estão amando Deus acima de todas as coisas e o próximo como a eles mesmos. Estão amando o próximo como se fosse a solução de suas vidas. Isso não pode acontecer. Nós precisamos seguir o próprio Cristo, quando ele fala isso em Mateus com a gente, ele diz o seguinte, que ele não veio anular as leis do Pai, ele veio justamente fazer que fosse cumprida, ou seja, ele colocou o amor para que nós pudéssemos cumprir as leis de Deus, porque com o amor tudo funciona, tudo fica mais fácil, fica possível, né? Então é exatamente isso. Se ame antes de amar um filho seu, para que você possa dar o peso correto para ele carregar, como Deus faz com a gente, e a sua vida possa funcionar, ok? Que vocês dois, marido e mulher, possam encontrar a alegria de viver, que é o desejo do Pai, é o desejo de Deus, o Criador, quando nos fez homem e mulher, para que pudéssemos formar uma família. Nós, homem e mulher, somos o princípio de tudo. Os filhos, eles vêm depois, e nós temos o compromisso de ensinar o caminho do Pai, o caminho de casa, para que eles possam dar continuidade a isso. Deixa eu orar por vocês. Pai amado, Senhor meu Deus, eis aqui, Senhor, o teu servo, o teu mordomo, Pai. Estou aqui, Senhor, com os meus irmãos que estão aqui ouvindo essa mensagem, que estão aqui te buscando na internet, Senhor, que estão te buscando pelas igrejas, Pai, que têm sede da tua palavra, têm sede da tua presença, Senhor, porque já entenderam que eles não conseguem viver por si só. Eles precisam da tua presença, Pai, do teu amor, precisam da tua misericórdia, Senhor, para que eles possam continuar vivendo a vida deles, Senhor, sabendo que estão buscando o centro da sua vontade, sabendo que estão buscando, Senhor, o caminho reto e direto para fazer a tua vontade, para alegrar os teus olhos, Senhor, para serem merecedores da tua presença, Pai, que eles possam entender que a criação dos filhos, sim, é uma bênção, Pai, dada por Ti. Nós temos a oportunidade de criar uma vida, de criar um filho seu, Jeová, para Te entregar, para entregar nas Tuas mãos, para que só possa estar
cuidando, Pai, para que o Senhor possa estar fazendo valer o seu propósito na vida deles. Mas antes de qualquer coisa, que eles consigam entender, ter o discernimento, Pai, que eles precisam se unir, que eles precisam ter uma saúde emocional, que eles precisam ser felizes, que eles precisam se amar, amar um ao outro no dia a dia, sem que as interferências de uma criança que ainda nada sabe, ou de um jovem que tem a sua mente às vezes perturbada pela ansiedade do momento, da idade, da fase em que está, que eles consigam fazer com que isso não seja uma perturbação dentro do relacionamento deles, dentro da cabeça deles, no individual, Pai. Que o Senhor possa dar o discernimento necessário, que o Seu Espírito Santo possa dar a força necessária para que eles consigam fazer a divisão, Senhor, do que é a vida deles e do que é a vida do jovem, que eles busquem na Sua palavra, Pai, o ensinamento correto a respeito do que é criar um filho, do que é educar um filho, e que eles consigam colocar o verdadeiro amor diante deles, para que eles consigam aplicar as correções necessárias, sabendo que no momento em que eles estão teoricamente sendo duros, Pai, com o filho, na verdade eles estão repreendendo para que os filhos possam encontrar o caminho do Senhor e assim se tornarem filhos melhores, mais obedientes e no futuro seres humanos mais capacitados para viver uma vida e depois educar os seus filhos também. Que nós consigamos, Pai, entender isso de maneira mais natural, que tratar o filho na linha reta do Senhor não é a falta de amor, muito pelo contrário, é o amor puro do Senhor que nos ensina a cuidar daqueles que amamos como nós mesmos. Pai, que isso seja uma verdade no coração de cada irmão meu que aqui está ouvindo essa mensagem. Que eles possam estar encontrando paz, Senhor, que eles possam estar encontrando equilíbrio emocional e espiritual para tocarem suas vidas e estarem cada vez mais próximos do Senhor. Senhor, tudo que te pedimos aqui, te pedimos em nome do seu amado e querido Filho Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Messias, o nosso resgatador. Em nome dele também te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros e limitações, Pai. Estamos a cada dia mais buscando o Senhor, nos fortalecendo na sua palavra, nos preparando para estarmos cada vez mais no centro da sua vontade. Mas sabemos que ainda precisamos aprender muito e por isso estamos aqui diariamente te buscando, meu Pai, porque te amamos e somos dependentes da sua presença e da sua palavra. Que a tua vontade seja feita nas nossas vidas, os teus planos sejam os nossos planos, o teu caminhar seja o nosso caminhar, porque nós não sabemos o que é bom nessa vida, nós imaginamos, mas somos enganados pelas nossas emoções. O Senhor é nosso Pai, é nosso Criador. Somente o Senhor sabe o que é melhor para nossas vidas e por isso te entregamos as nossas vidas neste momento, como fazemos todos os dias, reforçando o nosso desejo de sermos guiados pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Que a Tua vontade seja feita hoje e sempre nas nossas vidas. Amém. É isso, meus irmãos. Que esse dia seja um dia de grande vitória. Que vocês encontrem a alegria de viver não só hoje, mas todos os dias. Porque vocês são pessoas maravilhosas, são filhas de Deus, feitas à imagem e semelhança dele. Vão com Deus e até a próxima mensagem.